Diz assim a palavra do Senhor: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Meus amados irmãos, geralmente no final do nosso culto, nós temos uma bênção. Pastor, aquele ordenado por Deus, ele ministra uma bênção para o povo, para o seu povo, despedindo para os seus lares. E não é um ritual somente, é de fato uma bênção para a igreja, principalmente para aqueles que estão presentes aqui no culto, né, irmãos? Mas lá na igreja do Antigo Testamento, Deus também ordenou que Arão e seus filhos colocassem o nome dele e a sua bênção para acompanhar os filhos de Israel, despedir os filhos de Israel com uma bênção. Em Números capítulo 6, versículo 22 e 27 está escrito: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Neste caso aqui, irmãos, temos uma bênção, e em Judas temos uma doxologia. Ou seja, é nós que bendizemos a Deus por tudo aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez no passado por nós, por tudo aquilo que Ele está fazendo por nós, e ainda por aquilo que Ele há de fazer ainda por nós. Doxologia, nós bendizemos a Deus. Então você vê que Judas vem falando sobre os chamados, os amados, os guardados. O povo dele é guardado, embora tenha infiltrados no nosso meio. Contudo, aqui Judas rompe-se numa doxologia, dizendo, trazendo uma bênção, digamos assim, para Deus. Ó Senhor, Tu és bendito. E nosso culto, irmãos, é uma junção de doxologia com uma bênção. Nós louvamos a Deus, isso é doxologia, e recebemos da parte dele, e vamos para casa com ela, com essa bênção. E quando nós dizemos amém após a bênção apostólica, estamos dizendo que aceitamos a bênção do Senhor e estamos de posse dessa bênção e vamos para casa. Ah, se todos soubessem o que é isso. O que é essa bênção? Não é um mero ritual. O Senhor Deus falou lá no Antigo Testamento: coloca o meu nome, Arão, sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Quem não vem e quem não participa deste culto congregacional, irmãos, perde também essa bênção especial do Senhor. E por isso, irmão, nós vamos falar hoje que temos o dever, nós devemos louvar a Deus por tudo aquilo que Ele é e faz. Eu dividi esse texto aqui em três divisões para ser bastante presbiteriano, né? Dividi o sermão em três, né? Geralmente nós procuramos até divisão, mas aqui está claro, né, essas divisões. Então, por que nós devemos louvar a Deus? Por que temos esse privilégio supremo de louvar a Deus? Primeiro, está no versículo 24, porque Deus é a fonte de nossa segurança. Então você olha comigo o versículo 24, quem é esse Deus aqui? Ele é poderoso, há uma fonte, amados, fora de nós, que emana todo o poder
para o nosso benefício, que nos ajuda a enfrentar as circunstâncias da vida, para enfrentarmos os nossos devaneios diários que nós temos. Há um poder para os guardados, para os chamados, para aqueles que foram amados por Deus. Há um poder que emana do próprio Deus para nos guardar, e Ele manifesta na nossa vida. Judas diz aqui nesse versículo 24, com dois propósitos específicos. Primeiro, Ele nos guarda de tropeços, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. É fato, queridos irmãos, que este texto não está dizendo aqui que nunca cairemos em pecado. Esse texto não está dizendo isso, porque se fosse assim que Judas estivesse dizendo, ninguém aqui cometeria pecado. E a história do povo de Deus mostra, irmão, contraria essa proposição de que nunca pecaremos. Mas aqui, queridos irmãos, em toda a Santa Escritura, temos uma promessa de que o pecado não exercerá domínio sobre nós. Jamais ele mandará em nós. O apóstolo Paulo diz enfaticamente, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas da graça. Então, quando Judas diz que ele é poderoso para nos guardar de tropeço, ele está dizendo, jamais vocês cairão da graça. Jamais, se vocês foram colocados na graça, no estado de graça, jamais cairão definitivamente. Podemos pecar, definitiva e terminantemente, nunca, irmãos, ficaremos prostrados. O Salmo diz que o justo pode cair, mas o Senhor o levanta. Então, aqui, cair aqui, irmão, tropeço aqui é perder definitivamente o estado de graça. E jamais nós cairemos do estado de graça. Cometemos pecado, cometemos deslizes, mas o pecado nunca dará a última palavra para o povo do Senhor. É prova, irmãos, que nós não estamos dominados pelo pecado, é quando nós nos sentimos mal, quando acidentalmente pecamos. Quando sentimos mal, Deus está nos dizendo, está vendo que você não está caído do estado de graça? Porque sentimos mal. Às vezes, irmãos, nos recorremos ao Senhor com lágrimas, com aflição, e às vezes nem dormimos bem à noite. E mais ainda, quando sentimos necessidade de estar presentemente e assiduamente nos cultos, junto com os irmãos. Quando nós somos tomados por esse desejo, irmãos, é fato, segundo as Escrituras, que nós não caímos do estado de graça. Porque essa graça maravilhosa do Senhor é que nos traz aqui, ela que nos motiva a cantar, essa graça que nos impulsiona para estar junto com pecadores como eu e você, para junto pedir perdão ao Senhor, ler as Escrituras juntos, cantar as Escrituras juntos e ouvir a palavra do Senhor. Isso é um estado de graça, que só também para os chamados, para os amados e para os guardados. Então Judas diz aqui, olha, Deus é poderoso para guardar vocês de tropeço. E Judas já tinha dito no versículo 1 que o povo de Deus, ao povo de Deus é dado 3 graças. Nós somos os chamados, os amados e os guardados. Nós somos guardados de cairmos da graça, embora seja possível cairmos em grave pecado, mas do estado de graça, irmão, jamais cairemos. Jesus disse em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Se Deus levou você a Jesus, jamais Jesus te lança fora. Nós lemos aqui no Salmo 103, Ele sabe quem é você, Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe que você é pó, e mesmo assim Ele te colocou dentro do aprisco dEle, do rebanho dEle. Jesus também enfatizou bem esta verdade, irmãos, irrefutável das Escrituras. Em João capítulo 10, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, irmãos, ninguém arrebata. Não é o diabo, não são os anjos, não é a morte, não é o pecado, nada. Diz Paulo que nada
pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essas duas garantias, irmãos, que acabamos de ver, não vieram da boca de João Calvino e nem de teólogo da teologia reformada, vieram da boca sacrossanta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem disse isso. Isso não é doutrina da igreja presbiteriana, isso não é doutrina da teologia reformada, isso é uma doutrina da palavra de Deus. Então você vê, Ele nos guarda de tropeço. E segundo, Ele nos conduz até o destino final com exultação, imaculados. Imaculados. Que coisa estrondosa nós temos aqui, amados irmãos. Que coisa extraordinária nós temos aqui. Além de Ele nos chamar, além de Ele nos colocar no caminho, Ele também vai nos conduzindo passo a passo até o final. O povo de Deus não está guardado como se estivesse escondido, irmão, fora da vista do inimigo. Mas estamos caminhando, estamos nos movimentando. E nessa caminhada para Jerusalém celestial, há ladrões no caminho, há assassinos cruéis, há infiltrados no nosso meio. Então, todo aquele que está sendo guardado por Deus está caminhando, ele não está inerte, ele não está na letargia espiritual, ele tem vontade de servir a Deus, ele tem vontade, queima dentro dele, essa vontade de estar junto com o povo de Deus, caminhando. Irmãos, eu estava assistindo um documentário sobre a migração dos elefantes para a África, e o documentário diz que eles viajam 150 quilômetros com seus filhotes. E o narrador desse documentário estava nos mostrando, olha como eles protegem os seus filhotes. O elefante maior, aquele elefante alfa, aquele forte, fica à beira, e aqueles também mais adultos, mais fortes, vão protegendo os filhotes, eles ficam dentro da manada. E o leão não tem chance nem de chegar perto. Queridos irmãos, nós estamos caminhando também. E quem está ao nosso lado nos guardando? O leão da tribo de Judá. Ele é poderoso, irmãos. Você está aqui não é por causa de você, não. Não é porque você ora, não. Não é porque você canta bonito, não. Não é porque você é isso ou aquilo, não. É porque você faz parte do povo de Deus. É por isso que você está aqui. E nós estamos, irmãos, caminhando. Vamos caminhando juntos, queridos irmãos, para o nosso destino final. E há uma garantia aqui. Ele nos guarda e Ele vai nos levar com exultação, imaculados, diante da glória de Deus. Não estranhe os problemas que você passe aqui, queridos irmãos. Não estranhe nem mesmo enfermidades. Não estranhe isso. Porque Deus usa essas coisas, irmãos, para nos conduzir imaculados. Há muitas arestas na nossa vida. Há muitos problemas na nossa vida. O pecado judicial foi pago lá na cruz. A pureza judicial foi paga lá na cruz. Mas há um modo de Deus trabalhar conosco aqui nessa caminhada, irmãos. E Ele usa vários problemas na nossa vida, várias circunstâncias. Sabe por que isso? Judas diz aqui, é para você ir perdendo, sabe? Essas arestas para trás, deixando isso para trás e vai seguindo para o alvo da nossa soberana vocação. Deus vai trazendo, fazendo esse trabalho na nossa vida, irmãos. Como que Deus é amoroso, como que Deus é longânimo e assaz benigno. Ele usa o próprio problema nosso, Ele usa o próprio pecado nosso para nos moldar, na verdade, o caráter de Jesus Cristo em nossa vida. Imprimir isso, irmãos. Então você vê, irmãos, que Deus tem uma promessa aqui para nós. Vamos chegar lá imaculado, porque no céu não entra pecado. No céu não entra impureza. No céu não entra nenhuma mancha. E Deus usa esse tempo da redenção para nos purificar. Então, irmãos, ao invés de nós nos murmurarmos diante de Deus, devemos falar, ó Senhor, faça de mim o que o Senhor bem lhe aprouver. Faça de mim isso, ó Deus. Ele está, queridos irmãos, nos levando.
E há uma promessa que Hebreus tirou de Deuteronômio. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Promessa do Senhor para a nossa vida. O Salmo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Observe que quando nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, e é certo que você vai passar, é certo que você vai passar por problemas profundos, mas saiba de uma coisa, o Senhor já está dizendo aqui nessa noite para você: eu não te deixarei, eu nunca te abandonarei, e se você passar por isso, eu vou estar ao teu lado. Irmãos, isso traz um grande conforto para nós, porque a nossa permanência, a nossa perseverança não está em nós, não está porque você é desta ou daquela igreja, porque você é oficial da igreja. Não, não é isso. A nossa perseverança está em Deus, é Ele que faz nos perseverar. Então você vê que, ainda que eu ande, a vida cristã é movimento, é movimento. Ficar quieto dentro de casa, isso não é vida cristã. Isso é desleixo espiritual. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não fique com medo, mesmo que você veja ladrões lá na frente, mesmo que você veja assaltante. Você esqueceu que quem está com você é mais poderoso do que aquele que está no mundo. Gente, nós precisamos recordar essas verdades das Escrituras Sagradas. Nós precisamos olhar para isso. Somos guardados, irmãos, andando e não parados com medo, porque o Senhor está conosco neste caminho escuro e também perigoso. O Salmo 119, versículo 105, também traz a mesma ideia, onde diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E isso também é movimento. Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Pés e caminho, você observou aí o vocábulo? E essa é uma ideia, queridos irmãos, de novo, de movimento, não de inércia espiritual, não de letargia espiritual. Então, se você voltar aí para o verso 3 do livro de Judas, você vai ver que devemos batalhar diligentemente pela fé. Devemos batalhar. É espada, é guerra. Então, irmãos, à medida que batalhamos pela fé que uma vez foi entregue aos santos, somos também guardados. E à medida que somos guardados, também batalhamos. E quanto mais andamos, mais chegamos perto da glória celestial, imaculados. A promessa aqui é: Ele é poderoso para guardar vocês de cair do estado de graça. Vocês nunca vão cair do estado de graça. O que Deus colocou vocês no estado de graça, jamais vocês vão sair dele. Você pode cometer pecado gravíssimo, mas cair do estado de graça jamais, porque o Senhor, através do seu Espírito, Ele convencerá você do pecado, da justiça e também do mundo. Ele vai fazer, olha, você precisa consertar isso com Deus. Devemos louvar a Deus, segundo lugar, versículo 25a, porque Deus é o nosso único Salvador, mediante Jesus Cristo. O versículo 25, parte A. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Essa expressão, irmão de Judas, não somente aponta que Deus é o único que pode nos salvar, sem a ajuda de supostos mediadores humanos, mas também que nós mesmos não podemos ajudar a Deus no processo da nossa salvação. Você não ajuda Deus a te salvar, de forma alguma. E se nós olharmos para Jonas, capítulo 2, versículo 9, Jonas diz: a salvação vem do Senhor. Se ela não vier do Senhor, não vem de lugar nenhum. Ela vem do Senhor. Porque se Deus não salvar, ninguém pode salvar. Agora, irmãos, sabemos pelas Escrituras Sagradas que a salvação é uma obra do Deus Trino, visto que o Pai elabora o plano de salvação. Ele elege antes da fundação do mundo aquele que Ele quer salvar. O Filho desce, expia com seu sangue
os eleitos de Deus, e o Espírito Santo sela a salvação nesses eleitos de Deus. Então, por isso é que não cai. É por isso que não cai, porque a salvação é uma obra do Deus triuno. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo envolvidos nesse processo de salvação. Sabe por que ele faz isso? Porque ele quis fazer. Não é porque você é bom, não é porque ele previu que você faria alguma coisa boa, porque se ele prevesse algo bom em você, jamais te salvaria. Porque se ele olhasse para mim e visse alguma coisa boa em mim, eu estaria no inferno. Mas ele não viu, ele viu a obra de Cristo Jesus na minha vida e na sua vida. Por isso, irmão, ninguém pode ser salvo mediante obras. Ninguém pode ser salvo mediante esforço próprio. Ninguém pode ser salvo recorrendo a outros mediadores. Ninguém pode ser salvo mediante técnicas de regressão para alcançar perdão de pecados passados. A expressão salvos mediante Jesus Cristo, ela é absoluta e é definitiva, e a questão está fechada. Fora de Cristo não há salvação. Paulo diz em Timóteo capítulo 2, versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aqui está, irmãos, uma clara demonstração do Deus homem chamado Jesus Cristo. Porque Deus, para salvar o homem, enviou Jesus na forma humana. E somente Cristo Jesus pode salvar o homem. Veja você que para haver possibilidade, queridos irmãos, de outro Salvador, essa pessoa precisa ser Deus, e ela precisa se tornar carne humana como Cristo Jesus, e precisa ser perfeito e sem pecado. Existe? Não. A salvação só vem através de Cristo Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro pregando, afirmando, ele afirmou o seguinte, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro está falando aqui, meus queridos irmãos, de Jesus Cristo, que tinha sido rejeitado pelos judeus como seu Messias. Rejeitar Jesus implica em condenação, porque ele é o caminho que leva o homem até Deus. Ele é o único caminho que leva o homem até Deus. Então vocês vejam, meus amigos, Deus é o único Salvador mediante Jesus Cristo. E a palavra grega usada aqui é monos, ou seja, único, sozinho, implicando que ele não precisa de ajuda de qualquer que seja. Ele não precisa de ajuda de medianeira, nem de medianeiro. Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Fora disso não há salvação. E aliado, irmãos, à fonte de nossa segurança, sendo Deus o único Salvador mediante Jesus Cristo, só nos resta agora uma coisa: tributar louvores ao Senhor. Então temos o terceiro ponto aí no versículo 25, parte B. Glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. A doxologia de Judas está dividida em 3 dimensões dos atributos de Deus em relação à salvação do seu povo. A igreja de Deus está no centro das atenções do trono de Deus, e Judas rompe aqui, irmãos, em louvor, porque mostra Deus fazendo um plano de salvação. Mostra Deus salvando as pessoas, e mostra Deus guardando essas pessoas, e mostra Deus apresentando, Jesus apresentando essas pessoas imaculadas diante do Senhor. Então nós temos aqui honra e grandeza. Quem é capaz de fazer um plano e ser perfeito em toda a sua consecução? Quem? Se algum rei consegue isso, o seu trono redunda em glória, diz Judas aqui. E glória tem a ver com sua luz, seu esplendor, seu brilho, sua moral, sua ética. Um Deus glorioso, um Deus espiritual, tremendamente poderoso, estrondoso. A aparência de Deus é gloriosa. Nós não conseguimos, com nossos olhos humanos, nessa carne humana, ver Deus. Nós só podemos ver Deus através de Jesus Cristo.
E não é isso que Moisés falou para Deus? Deus, eu quero ver a tua face, Senhor. Eu quero ver. E Deus diz, não, Moisés, ninguém consegue ver a minha face e viverá. Mas esconde aí nessa rocha, e eu vou passar. E como nós vamos para o Novo Testamento, amados irmãos, olha a beleza das Escrituras. E quando nós vamos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que essa rocha é Cristo. E Moisés, Deus está falando, Moisés, você só vai me ver através do meu Filho que vai descer à terra. E nós só vemos Jesus, irmãos, só vemos Deus através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está nas Escrituras. E quando eu me aproximo das Escrituras, quando eu medito nas Escrituras, eu estou em contato com Jesus. Então eu oro segundo a palavra de Deus. Então eu estou em contato com Deus. Os céus abrem para mim. Oh, que maravilha isso, amados irmãos. Glória e honra. Deus não tem defeito moral, ético, espiritual. Todo ser de Deus é glorioso e exige que suas criaturas o louvem, ou seja, o elogiem com sinceros e verdadeiras palavras, porque ninguém, nenhuma força do mal, mesmo os infiltrados no meio do povo de Deus, conseguirá nos vencer, porque Jesus está conosco. Majestade, que Deus governa poderosamente sobre todos, fala da pujança do seu trono e da sua pessoa. Sua majestade nos remete para o fato de que Ele é Rei das nações, e todos os demais governantes, conscientes disso ou não, devem tributar a Ele glória e força, porque eles são postos e tirados segundo a sua vontade. Porque Ele conhece tudo o que se passa no reino dos homens. Majestade, é glória, é honroso e é majestade. Está falando do domínio de Deus, irmão, no céu e também na terra. E Jesus disse para nós nos chegarmos nesse ser tão poderoso, tão glorioso, de uma maneira tão carinhosa, chamando Ele de Pai Celestial. Ele é Pai Celestial. E você pode falar isso para Deus. Oh, que coisa, eu sou uma pessoa bem-aventurada. Porque quando eu oro, eu estou falando com meu Pai Celestial. Ele é glorioso, Ele é bondoso. Mas também está aqui, irmãos, honra e grandeza em extensão. Então, Judas, o império. Isso é política. Isso é política. Há o governo de Deus sobre todas as coisas. Seu domínio sobre todos, tanto na terra como no céu, sua força e seu poder. Deus é o Senhor do mundo, visível e invisível. O arrogante Nabucodonosor da Babilônia pensava que ele era o maioral, que ele era maior do que todos, que é através do seu cetro que ele estava governando o mundo. Deus colocou este homem, abateu o orgulho dele, e fez com que ele vivesse com os animais durante 7 anos. Seu corpo cresceu pelos, e ele viveu como um animal durante 7 anos. Mas no fim dos 7 anos, ele mesmo disse que o Deus Altíssimo lembrou dele. E olha que ele falou, isso é a palavra de Nabucodonosor, que Daniel escreveu. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei-o, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Aqui está o nosso Deus. E Nabucodonosor reconheceu isso. Por isso ele diz, eu bendisse ao Deus do céu. Mas também Judas diz que é soberania, poder de escolher e fazer o que ele quiser. Ninguém manda em Deus, ninguém instrui Deus, ninguém tem capacidade de dizer o que Deus pode ou não fazer. Ele é soberano nas suas decisões. Ele tem autoridade absoluta sobre quaisquer situações do mundo. Ele tem o poder de governar o mundo físico, os anjos e os homens.
A soberania de Deus pode ser vista na abertura que ele deu para os falsos profetas agirem dentro da igreja para revelar quem pertence à igreja e quem não pertence. Aos chamados, amados, são guardados pelo soberano Deus, mesmo tendo infiltrados no nosso meio. E ele, irmãos, está nos levando para a sua glória eterna. Todos os problemas, queridos irmãos, que a igreja passa nesse caminhar, todos os embates contra o mal estão sendo controlados pelo poder soberano de Deus. Não importa o que você passou, não importa o que você ainda vai passar, o Senhor é soberano e Ele vai levar a bom termo a sua vida até aquele dia final. Mas Judas termina aqui, eternidade, uma extensão infinita, e por todos os séculos. Amém. Porque Deus está acima, queridos irmãos, de toda a partícula temporal do universo e de toda a criação. Deus não está preso à sucessão de tempo, porque Ele é a causa do tempo. O tempo só existe porque Deus o fez. Vale aqui ressaltar, irmãos, as orientações que Moisés deu ao povo de Israel sobre a declaração de Deus contra os seus inimigos, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 40 e versículo 41, que diz o seguinte: isso aqui é Deus falando com Moisés. Deus disse: levanto a mão aos céus e afirmo pela minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Isto é soberania. E Deus levanta a mão ao céu e diz: eu juro pela minha vida eterna que eu vou levar a cabo e trazer juízo sobre os rebeldes, sobre os inimigos de Deus, sobre os inimigos da igreja. A igreja, queridos irmãos, sempre sofreu o ataque dos inimigos do Evangelho. E os inimigos sempre perturbaram o povo de Deus com heresias e promessas vazias por aqueles que não têm o Espírito. Mas aqui Deus levanta a mão e jura por sua vida eterna que todos os seus inimigos sofrerão a retribuição pelos seus atos. Mas nós, os guardados, os chamados e os amados, estamos caminhando, estamos indo, protegidos pelo poder de Deus. Vamos orar.